Olá a todos, essa é a nossa apresentação do Seminário de Eletromagnetismo. Nosso grupo é formado por Arthur Soares Portes Melo, Bruno Ribeiro Caputo, Vinícius Detome de Jesus, Vitor Oliveira Rodrigues e eu, Vitor Miguel Scutini Patrício. Tem como tema a extração de energia elétrica de linhas de transmissão através de acoplamento magnético. O principal objetivo desse trabalho foi verificar se existe a possibilidade de extrair energia elétrica de linha de transmissão, usando um acoplamento indutivo por meio de bobinas. No primeiro momento, foi utilizada uma modelagem analítica que permite avaliar a tensão induzida no sistema acoplado para diferentes geometrias e números de espiras. Ao final, é proposto um método para descobrir o número mínimo de espiras de bobina utilizadas em função da potência necessária para a carga a ser alimentada. As linhas de transmissão são utilizadas para a transmissão de energia e sinais de um ponto a outro. Dentre todos os tipos de linhas de transmissão existentes, nesse trabalho abordaremos um caso específico, em que extraímos energia elétrica através de um acoplamento magnético. Considerando uma linha de transmissão em regime permanente e com suas correntes e campo eletromagnético variáveis no tempo. Este campo apresenta uma bobina localizada próxima das fases e uma tensão é induzida entre seus terminais. Se os terminais da bobina são conectados a uma carga ou em curto, uma corrente induzida surgirá devido à tensão induzida. A partir disso, deseja-se analisar o uso de bobinas em paralelo com a linha de transmissão para o reaproveitamento de energia contida no campo magnético. Olá, meu nome é Vinícius Detome e eu vou dar continuidade à apresentação do nosso trabalho, falando um pouco sobre a tensão induzida para o caso geral de uma linha de transmissão n-fásica. As equações 1 e 2 ilustram, respectivamente, a lei da indução de Faraday nas formas diferencial e integral. Elas descrevem o fenômeno da indução eletromagnética. Podemos observar que a integral da esquerda da equação 2 é a força eletromotriz induzida, onde os dois parâmetros são dependentes da posição e tempo. A equação 3 é alcançada considerando que a corrente I possua apenas uma direção e seja centrada no eixo do condutor, além de AZ corresponder ao vetor unitário que define a direção do eixo do condutor. Tomando a equação 4, substituindo na equação 2 e utilizando o teorema de Stokes, chegamos na equação 5. Supondo um objeto condutor de comprimento L paralelo à linha de transmissão, conforme ilustrado na figura 1, a equação 6 denota a resistividade do solo, estimada por meio da profundidade complexa. Vou falar um pouco agora do método das imagens e o cálculo da força eletromotriz. O método das imagens nos possibilita resolver as equações de Poisson ou de Laplace. Ela não se aplica de forma geral em todos os problemas, mas diminui muito a complexidade deles. Usando como base o método das imagens, podemos analisar o potencial vetor magnético no objeto conduzido. Substituindo a equação 5, chegamos na equação 7, que por sua vez expressa o cálculo da força eletromotriz. Olá, meu nome é Arthur, vou estar falando um pouco sobre o cálculo da indutância de uma bobina circular de N espiras. A fórmula para cálculo de loops circulares mono e multispiras apresenta alguma extensão para outra geometria. A equação 7 ilustra a forma de eletromotriz induzida em loop com uma espira, no caso de multispiras, como ilustrado na figura 2 e 3. Temos a expressão ilustrada pela equação 9. Dessa maneira, o valor da indutância da monoespira se torna n ao quadrado vezes a indutância da bobina de multiespira. A densidade de fluxo magnético B sobre a bobina pode ser calculada pela lei de Biot-Savart e a indutância pode ser estimada a partir da lei de indução de Faraday, que resulta na equação 10, usada para o cálculo de indutância de uma bobina de N espiras. Eu chamo Bruno e agora apresentaremos os resultados obtidos após todo o planejamento e também os cálculos. Para validar, os resultados obtidos matematicamente, é preciso realizar um experimento usando um medidor e duas bobinas. A bobina 1
3,15 espiras, 80,09 milímetros de diâmetro do núcleo e 0,9 milímetro de fio. Já a bobina 2 possui 2,25 espiras, 73,04 milímetros de diâmetro do núcleo e 0,9 milímetro de fio. O resultado empírico confirmou a coerência dos resultados matemáticos. A bobina 1 deu uma diferença de 3,48%, né, do que foi calculado, e a bobina 2, 10,68%. Mas aí a gente tem que lembrar que as bobinas foram construídas de maneira artesanal pelos autores da experiência. Tem também a questão da provável imprecisão dos instrumentos de medição. No experimento, considerou uma linha monofásica infinita com a corrente de 100 amperes. E apesar do cálculo computacional separar o condutor em partes, a soma de cada contribuição permitiu estimar a tensão induzida. E aí é possível calcular para qualquer geometria se a separação realizada no condutor for suficiente. Por isso, foram testadas bobinas nas formas quadrado, círculo, triângulo e os triângulos com vértices para cima e depois para baixo, e também losango. O triângulo com vértice para baixo possui a maior tensão induzida por área de objeto. Isso é melhor se houver problemas de espaço. Já o losango possui a maior tensão induzida por perímetro ou pelo comprimento do condutor. Então isso é mais eficiente economicamente. No teste foi escolhida a bobina circular, que é mais fácil de ser construída, e aí a tabela com os resultados. Bom, em seguida, se avaliou a máxima corrente admitida para a bitola analisada do fio de cobre. E aí, multiplicando a corrente máxima pela máxima tensão induzida, se obtém a potência. E aí, o que acontece? A alteração da bitola não modifica a tensão induzida, porque modifica praticamente nada na área da bobina, né? E aí isso altera, na verdade, a impedância. Com essa variação de bitola e da carga, enquanto a impedância diminui e uma corrente maior circula no sistema para fios mais grossos, uma carga colocada em série irá diminuir a corrente e, consequentemente, a potência fornecida para a sua alimentação. Aí um aumento do número de espiras compensará o efeito descrito agora, e por isso, no final das contas, a potência permanece praticamente constante. Vou estar falando também um pouco sobre a análise de tensão induzida para o sistema trifásico. Já em relação ao estudo da bitola do fio de cobre usado no vidro circular, foi feita uma análise que considera uma linha trifásica infinita, com fase defasada de 120 graus, corrente de 100 A e nas posições respectivamente x1, y0, 0 metros, x2, y2, 0 e 5 metros, e x3, y3, 0, 10 metros, a 20 metros de altura. A bobina se situa em XYZ, 0, 5, 19,35 metros, e a estimação é definida através de uma rotina computacional. Os resultados obtidos foram na tabela 3, apresentada aqui agora. Analisando o mesmo, podemos perceber que a tensão induzida da espira é 8,3% maior que no caso do monofásico. Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor Oliveira e eu vou falar um pouco agora sobre as conclusões que conseguiram ser tiradas do trabalho executado. Apresentando os métodos para o cálculo da tensão induzida pela linha de transmissão nas bobinas, nota-se a viabilidade do uso da técnica em sistemas de baixa potência. O principal uso encontrado para aplicação do recurso está no uso da telemetria, onde informações sobre as condições da linha de transmissão em locais isolados podem ser enviadas para uma central de monitoramento com o uso de antenas e sensores, além de ser capaz de alimentar atuadores em transformadores e chaves religadoras. Por fim, essas foram as referências utilizadas no nosso relatório.